Minha cunhada enlouqueceu exigindo que eu não levasse meu bebê ao casamento dela para não ofuscar o bebê milagroso dela, mas como ela sequestrou meu bebê, a celebração do casamento dela continuará na cadeia. Sou casada com meu marido Lucas há 5 anos. Nos conhecemos em um encontro às cegas organizado por amigos em comum. Tenho que admitir que no começo eu estava um pouco cética sobre a ideia de um encontro às cegas, mas desde o momento em que conheci Lucas houve algo entre nós que simplesmente se encaixou. À medida que passávamos mais tempo juntos, ficou evidente que compartilhávamos uma conexão que ia além do superficial. Havia uma naturalidade em nossas conversas, um conforto na presença um do outro e uma crescente lista de coisas que tínhamos em comum. Não demorou muito para que ambos percebêssemos que o que tínhamos era especial. Nosso relacionamento rapidamente passou de saídas casuais para algo mais profundo e significativo. E finalmente, depois de meses e meses de namoro, decidimos dar o próximo passo e nos casar. Desde o início, tanto Lucas quanto eu sempre quisemos ter filhos. Desde os primeiros dias de nosso relacionamento tínhamos falado sobre nos tornarmos pais e era um sonho que ambos compartilhávamos profundamente. No entanto, por mais que desejássemos, durante o que pareceu uma eternidade, tentamos de tudo para que eu engravidasse, mas sem sucesso. Rastreamos meticulosamente minha ovulação, planejando cada aspecto. Fizemos mudanças significativas em nosso estilo de vida, nos comprometendo com o exercício regular, tornando-nos quase religiosos em nossa abordagem ao condicionamento físico. Também examinamos cuidadosamente nossa dieta, garantindo que comêssemos todas as coisas certas para criar as melhores condições possíveis para a concepção, mas apesar de todos os nossos esforços, o resultado era sempre o mesmo. Mês após mês nos encontrávamos com a desilusão. Não conseguíamos entender por que não estava acontecendo conosco quando estávamos fazendo tudo certo. Eventualmente decidimos procurar aconselhamento médico. Ambos nos submetemos a exames exaustivos esperando algum tipo de explicação ou solução, mas quando os resultados chegaram, os médicos nos disseram que não havia nada de errado com nenhum de nós. Disseram que tudo parecia perfeitamente normal e que às vezes simplesmente leva tempo. Seu conselho foi sermos pacientes e confiar que o processo funcionaria algum dia. Ouvir isso foi ao mesmo tempo um alívio e uma fonte de frustração. Por um lado, era reconfortante saber que não havia um problema subjacente que nos impedisse de conceber. Por outro lado, nos dizerem para apenas esperarmos e vermos parecia tão incerto. A paciência, como dizem, é uma virtude, mas não é fácil de praticar quando você está esperando algo que deseja tão desesperadamente. Lucas e eu continuamos sonhando com o dia em que finalmente veríamos aquele teste de gravidez positivo e como celebraríamos esse momento. Como costuma acontecer, no ano passado nossa paciência finalmente deu frutos. Começou com o atraso da minha menstruação, o que não era totalmente incomum, mas depois comecei a me sentir enjoada pela manhã. No início não dei muita importância, a vida estava corrida e simplesmente atribuía ao estresse ou talvez a um pequeno vírus. Mas então minha melhor amiga Vivian soube dos meus sintomas. Imediatamente ela percebeu algo que eu ainda não tinha ousado acreditar e correu para minha casa com um punhado de testes de gravidez. Quando ela apareceu na minha porta com aqueles kits, meu coração começou a bater forte. Poderia estar realmente acontecendo. Enquanto abria o primeiro kit, tanto Vivian quanto eu trememos de emoção. Eu já estava chorando e o mero pensamento de estar finalmente grávida me enchia de esperança e alegria. E então aconteceu. O teste confirmou. Lembro de olhar fixamente para aquelas duas linhas com incredulidade. Naquela noite sabia que queria tornar o momento igualmente especial para Lucas. Com a ajuda de Vivian planejei uma doce surpresa. Decoramos a sala com balões e compramos um pequeno bolo para celebrar a notícia. Era simples, mas perfeito. Quando Lucas chegou em casa do trabalho naquela noite, imediatamente ficou confuso com as decorações festivas. Ele riu perguntando se de alguma forma eu tinha confundido as datas e pensado que era seu aniversário. Eu apenas fiquei lá sorrindo, tentando conter minha emoção. Em vez de responder, simplesmente lhe entreguei o teste de gravidez. Levou um segundo para ele registrar completamente o que estava segurando. Sua expressão mudou de confusão para choque e em seguida para pura alegria desenfreada. Ele gritou de emoção e antes que eu percebesse, ele me levantou do chão e me girou em um abraço. Depois de tudo que havíamos passado, toda a espera e esperança, finalmente tínhamos a resposta que ansiávamos. Íamos ser pais. Durante toda a minha gravidez, após cada consulta com meu ginecologista, voltava para casa radiante de alegria, segurando a última imagem de ultrassom do nosso pequeno bebê. Cada vez que passava, olhava para as imagens e meu coração se enchia de tanta felicidade, um lembrete constante de que nossa pequena cria estava crescendo e prosperando. Depois de atingir a marca das 12 semanas, que parecia um marco significativo, Lucas e eu decidimos que era hora de compartilhar a notícia com nossas famílias. Queríamos fazer isso de uma maneira que fosse especial e pessoal, então planejamos um pequeno jantar em nossa casa. Convidamos apenas nossos familiares mais próximos, com o pretexto de uma reunião casual. Ninguém tinha ideia do que estava por vir e estávamos muito animados para ver suas reações. Chegou a noite do jantar. O irmão mais novo de Lucas, Kyle, havia chegado com sua namorada. Para ser honesta, fiquei um pouco surpresa. Tínhamos mencionado especificamente que seria uma reunião apenas para familiares e me desconcertou que ele tivesse trazido uma mulher desconhecida sem nos consultar primeiro. Mas conhecendo Kyle e sua natureza espontânea, decidimos não fazer alarde e simplesmente deixar passar. Kyle apresentou sua namorada Yasmin a todos no jantar. Ela era divorciada, com um filho de seu casamento anterior e era óbvio que era significativamente mais velha que Kyle. Aparentemente eles se conheceram na academia recentemente e tinham se dado bem. Kyle e Yasmin se comportavam como adolescentes apaixonados. Não paravam de se agarrar, beijar e fazer barulhos que eram difíceis de ignorar, especialmente na frente de todos. Era mais do que um pouco
desconfortável e eu podia sentir que não era a única que se sentia assim. Apesar desse desconforto, estava decidida a não deixar que isso arruinasse a noite. Quando todos nos sentamos para jantar, Lucas e eu trocamos um olhar concordando silenciosamente que era o momento. Nos levantamos e Lucas pigarreou para chamar a atenção de todos. Temos algo para compartilhar com todos vocês, disse ele, e com isso peguei a coleção de imagens de ultrassom que eu vinha juntando. Enquanto as segurava no alto para que todos vissem, anunciei com um sorriso. Estou grávida. Todos saltaram de seus assentos correndo para nos abraçar, parabenizar e compartilhar nossa felicidade. Os pais de Lucas estavam especialmente emocionados. Este seria o primeiro neto deles e eu podia ver o orgulho e a felicidade brilhando em seus olhos. Eles sabiam o quanto tínhamos tentado e essa notícia significava o mundo para eles. Minha própria mãe estava em lágrimas enquanto me abraçava fortemente. Você está bem, querida? Perguntou ela. Assenti sorrindo através de minhas próprias lágrimas. Sim, mãe. Estou mais do que bem. Meu irmão e sua esposa abraçaram Lucas e eu expressando o quanto estavam felizes por finalmente sermos pais. Eles mal podiam esperar para nos ajudar e compartilhar conselhos para pais de primeira viagem. Confessei o quão nervosa eu estava e como continuava pensando demais em cada decisão. Meu irmão me tranquilizou dizendo que se sentiu da mesma maneira antes de minha sobrinha nascer, e sua esposa concordou. E naquele momento nada mais importava, exceto o amor e o apoio de nossa família. Era isso que Lucas e eu havíamos sonhado. A noite tinha sido repleta de tanta alegria, mas havia uma pessoa que se destacava como a exceção, Yasmin. Enquanto todos os outros celebravam e compartilhavam nossa felicidade, Yasmin permaneceu imóvel em sua cadeira nos encarando fixamente com uma expressão de inegável raiva. Sua reação era tão marcadamente diferente da de todos os outros que era impossível não notá-la. Não pude evitar me sentir um pouco desconfortável com isso. Quando Kylie se aproximou para me abraçar, aproveitei a oportunidade para perguntar discretamente o que estava acontecendo com Yasmin. Eu me perguntava se de alguma forma a tínhamos ofendido, embora não conseguisse pensar em nada que pudesse ter causado tal reação. Mas Kylie simplesmente descartou dizendo que não era grande coisa. Ele parecia completamente despreocupado, como se o comportamento dela fosse algo a que ele estava acostumado. À medida que a noite avançava, todos nos mudamos para a sala de estar para desfrutar da sobremesa e do vinho. Naturalmente me abstive de beber e Lucas se juntou a mim em solidariedade, optando por não beber também. Nos acomodamos e a conversa naturalmente se voltou para bebês e gravidez. Compartilhei detalhes sobre o quarto do bebê que estávamos preparando. Yasmin havia permanecido em silêncio, mal participando da conversa, mas então do nada de repente ela falou perguntando se podia ver o quarto do bebê. Seu pedido me pegou um pouco de surpresa, mas não vi nenhum problema nisso. Afinal, ela mesma era mãe e pensei que talvez pudesse ter algumas sugestões ou conselhos úteis, então concordei e disse que ela era bem-vinda para dar uma olhada, e a acompanhei até o quarto do bebê. Ao entrar no quarto, a observei de perto e notei que ela não parecia estar impressionada. Em vez de admirar o quarto, ela começou a apontar coisas que achava que estavam erradas. Criticou nossa escolha do quarto, dizendo que era muito iluminado para um bebê dormir, sugerindo que não tínhamos pensado bem. Expliquei calmamente que planejávamos instalar cortinas blackout para escurecer o quarto quando o bebê precisasse dormir, mas ela não se importou com a minha resposta. Em seguida, ela opinou sobre por que havíamos escolhido pintar o quarto de amarelo em vez de uma cor mais neutra. Fiquei surpresa e disse que o amarelo é apenas uma cor e que de qualquer forma não tinha nada a ver com o gênero de alguém. Depois ela voltou sua atenção para as roupas de bebê que havíamos organizado cuidadosamente nas gavetas e zombou delas, comentando que seu filho nunca tinha gostado de roupas como aquelas e que deveríamos ter consultado outros pais antes de comprar o que ela chamou de versões baratas de imitação. Até aquele momento eu estava tentando ser educada, assumindo que talvez ela fosse apenas um pouco brusca, mas isso cruzou a linha. Não pude mais me conter. Do que diabos você está falando? Perguntei, incapaz de esconder a frustração em minha voz. Estava claro que ela não tinha intenção de oferecer nenhum conselho construtivo. Em vez disso, parecia que estava deliberadamente tentando arruinar a noite. Justo quando Yasmin estava prestes a responder, minha mãe e minha sogra entraram no quarto do bebê. Elas começaram a se emocionar com o quão bonito estava tudo. No entanto, eu não estava disposta a deixar passar o assunto com Yasmin. Virei-me para ela repetindo minha pergunta com um tom firme. O que você quis dizer exatamente com isso? Tanto minha mãe quanto minha sogra perceberam que algo não estava bem, e sentindo desconforto, minha mãe me perguntou o que estava acontecendo. Não hesitei em explicar como Yasmin estava criticando o quarto do bebê e até mesmo chamou as roupas de bebê que escolhemos de baratas. Minha sogra riu com incredulidade e se virou para Yasmin perguntando: É isso mesmo. Yasmin tentou minimizar seus comentários anteriores, afirmando que achava as roupas muito ásperas ao toque e que estava simplesmente me aconselhando a considerar opções mais suaves, mas minha mãe e minha sogra não acreditaram. Ambas balançaram a cabeça e riram suavemente, dizendo que as roupas pareciam perfeitamente macias para elas. Yasmin então tentou rapidamente se retratar, insistindo que como mãe ela sabia mais e que eu deveria aprender a manter a mente aberta e estar disposta a aceitar críticas. Mas antes que ela pudesse continuar, minha mãe interveio. Bem, nós também somos mães e nunca diríamos algo assim. Você deveria saber como é difícil ser mãe de primeira viagem. Minha sogra se juntou me apoiando também. Este não é o seu lugar para criticar Yasmin. Uma coisa é oferecer conselhos, mas esta não é a maneira de fazê-lo.
O rosto de Yasmin ficou vermelho de vergonha ao perceber que estava em minoria e fora de lugar. Ela parecia visivelmente ofendida, mas não tinha muito a dizer em resposta. Em vez disso, saiu furiosa do quarto do bebê. Yasmin foi até Kylie, que ainda estava na sala conversando com o resto da família. Sem se preocupar em explicar muito, anunciou que queria ir para casa. Kylie pareceu confuso, mas não insistiu no assunto, simplesmente se desculpou com todos, nos parabenizou, Lucas e eu, novamente pela gravidez e depois foi embora com Yasmin. Mais tarde, Kylie entrou em contato com Lucas e comigo para se desculpar pelo comportamento de Yasmin em nossa festa de anúncio. Ele tinha ficado sabendo de tudo depois que minha sogra lhe deu uma severa reprimenda por trazer Yasmin para uma reunião tão importante e íntima. Sabíamos que essa situação não era realmente culpa de Kylie, então o perdoamos sem hesitar. Ele parecia genuinamente preocupado e queria esclarecer por que Yasmin poderia ter se comportado de maneira tão estranha. Kylie explicou que Yasmin havia experimentado um trauma relacionado à gravidez no passado. Acontece que Yasmin engravidou de seu filho quando tinha apenas 16 anos. Mais tarde, depois de se casar com o marido, eles esperavam ter mais filhos, mas enfrentaram complicações. Depois de anos tentando engravidar, a tensão teve um impacto significativo em sua saúde mental e eventualmente levou ao fim de seu casamento. Segundo Kylie, as gestações de outras mulheres continuavam sendo dolorosas para Yasmin, o que poderia explicar sua reação negativa à nossa celebração. Como mulher, senti pena de Yasmin, podia entender a dor e a decepção que ela deve ter passado e entendia que essas experiências a haviam deixado com cicatrizes emocionais. No entanto, embora simpatizasse com sua situação, não podia ignorar o fato de que seus comentários em nossa festa de anúncio foram inapropriados e dolorosos. Então decidi que o melhor seria manter uma distância saudável dela em futuras reuniões familiares para proteger a atmosfera positiva que queria manter em torno de nossa crescente família. Kylie e Yasmin continuaram namorando e no dia em que dei à luz, Kylie ligou e perguntou a Lucas se podia trazer Yasmin para ver o bebê. Embora tivéssemos nossas dúvidas, Lucas e eu concordamos esperando que talvez as coisas fossem diferentes desta vez, mas infelizmente isso se mostrou um erro. Assim que Yasmin viu nossa bebê, comentou imediatamente sobre o pouco cabelo que nossa recém-nascida tinha, sugerindo que isso era um sinal de que seu cabelo seria super fino quando crescesse. Kylie, sentindo a tensão no ambiente, não deixou que Yasmin ficasse muito tempo. Depois de oferecer seus parabéns, ambos foram embora rapidamente. Este ano, Kylie nos surpreendeu a todos com o anúncio de seu casamento com Yasmin. A notícia foi recebida com sentimentos contraditórios, particularmente por minha sogra. Ela estava abertamente decepcionada com a escolha de Kylie de se casar com Yasmin, já que nunca quis que ela fizesse parte da família. Acontece que minha sogra e Yasmin estavam se desentendendo há meses. Conhecendo o caráter habitualmente caloroso e gentil de minha sogra, sabia que o comportamento de Yasmin provavelmente era fonte de sua contínua atenção. Quando Lucas ligou para Kylie para falar sobre o casamento repentino, já que ele achava que tudo estava acontecendo rápido demais, Kylie confessou que Yasmin estava grávida de 4 meses. Aparentemente, Kylie havia descoberto apenas 2 meses antes e manteve em segredo. Kylie expressou que queria se casar com Yasmin antes do bebê nascer, o que era compreensível dadas as circunstâncias. No entanto, durante os preparativos do casamento, Yasmin fez um escândalo enquanto experimentava vestidos de noiva porque nenhum lhe servia. Ela havia ganhado peso durante a gravidez, o que dificultava o uso do vestido dos seus sonhos. Kylie tentou convencê-la a usar algo mais confortável, mas ela estava irredutível quanto ao vestido. No final, exigiu que Kylie mudasse a data do casamento. Originalmente, o casamento estava planejado para acontecer antes da chegada do bebê, mas agora foi adiado para 1 mês após a data prevista do parto para que Yasmin tivesse tempo de perder parte do peso que havia ganhado. Apesar da frustração que a mudança de planos possa ter causado, todos entenderam que este era o dia especial de Yasmin e eles tinham todo o direito de escolher uma data que os fizesse sentir confortáveis. Há 1 mês, Yasmin deu à luz sua filha e Lucas e eu até fomos ao hospital para parabenizá-la e a Kylie pelo bebê. Para o próximo casamento, Lucas seria o padrinho de Kylie. Não nos sentíamos confortáveis em deixar nossa filha Sofia para trás durante todo o dia, então decidimos levá-la conosco. Minha sogra e eu discutimos e concordamos que poderíamos cuidar de Sofia juntas. No início, tentei procurar uma babá para ficar no quarto do hotel, mas com as crescentes preocupações sobre sequestros de crianças, me sentia mais confortável tendo um membro da família cuidando de Sofia. Durante a recepção, eu planejava não beber e de qualquer forma me retiraria cedo para o nosso quarto, garantindo que Sofia estivesse bem cuidada durante toda a noite. No entanto, aproximadamente 1 semana antes do casamento, Yasmin me ligou e durante nossa conversa me perguntou se eu levaria Sofia ao casamento. Confirmei que sim e contei nosso plano para cuidar de Sofia durante a noite. Para minha surpresa, Yasmin interrompeu e disse que não queria Sofia no casamento. Fiquei atônita e perguntei por quê. Yasmin me disse que só queria que seu bebê fosse o centro das atenções e que ter Sofia lá desviaria a atenção dela. Tentei explicar que todos já conheciam Sofia e que ninguém poderia tirar a atenção dela em seu dia de casamento, mas Yasmin insistiu e ficou cada vez mais irritada. Ela me disse que se eu não pudesse respeitar seus limites, então não seria bem-vinda no casamento. A situação acabou se transformando em uma grande briga envolvendo Yasmin, Kylie, Lucas e minha sogra. Kylie entrou em contato comigo se desculpando pelo comportamento de Yasmin e esclarecendo que eu continuava sendo muito bem-vinda ao casamento. Ele me pediu para não levar as palavras de Yasmin muito a sério e me garantiu que eu era livre para trazer Sofia. Eu estava tão brava com Yasmin que queria faltar ao casamento, mas sabia que era importante apoiar Lucas e estar lá para o casamento de seu irmão, então decidi deixar meus sentimentos de lado e ir ao casamento, concentrando-me em tirar o melhor da situação para o bem da harmonia familiar.
Isso nos leva agora à situação que ocorreu durante a cerimônia de Kylie e Yasmin. Alguns parentes não puderam evitar admirar Sofia, e Yasmin ocasionalmente me lançava um olhar de desaprovação cada vez que nossos olhos se encontravam. Estava claro que ela ainda odiava o fato de eu ter trazido Sofia para o casamento dela. Embora seu bebê fosse claramente estrela do evento e eu não estivesse fazendo nenhum esforço para roubar o protagonismo. Quando a celebração se mudou para a área da recepção, minha sogra, Lucas e eu nos revezamos para cuidar de Sofia em nosso quarto de hotel como havíamos planejado. Embora minha sogra tenha ficado um pouco embriagada à medida que a noite avançava, Lucas e eu nos abstivemos de beber para cuidar de Sofia. No meio da recepção notei que minha sogra, que deveria estar com Sofia naquele momento, desceu para o nosso quarto de hotel me procurando freneticamente. Algo em seu comportamento fez meu coração acelerar. Corri até ela para saber o que estava acontecendo, e Lucas, sentindo que algo estava errado, me seguiu de perto. A voz de minha sogra tremia enquanto sussurrava que Sofia havia desaparecido. Senti como se meu coração tivesse caído no chão. Lucas perguntou o que ela queria dizer com desaparecida, já que ele tinha acabado de deixar nossa filha sob seus cuidados no quarto. Foi então que minha sogra confessou que Yasmin havia entrado no quarto pouco depois que ele saiu. Ambas estavam conversando e em um momento minha sogra teve que usar o banheiro, mas quando ela saiu, tanto Sofia quanto Yasmin haviam sumido. Confusos, Lucas e eu imediatamente procuramos Kylie, perguntando onde estava Yasmin e por que ela faria algo assim. Kylie também estava perplexo com toda a situação. Em meio às celebrações e à multidão, alertamos a equipe do hotel para procurar tanto Sofia quanto Yasmin. A equipe entrou em ação imediatamente, mas apesar de seus esforços não havia sinal de nenhuma das duas, mesmo depois de uma hora. Foi por isso que me senti obrigada a chamar a polícia. Kylie tentou me acalmar dizendo que eu não deveria envolver as autoridades, insistindo que Yasmin não faria nada para prejudicar Sofia. Mas meu medo e ansiedade eram avassaladores. A ideia de que Sofia estivesse desaparecida com Yasmin, que já havia demonstrado um comportamento preocupante, era insuportável. Quando a polícia chegou, fornecemos declarações e descrevemos a situação, tudo enquanto tentávamos manter a compostura. Os convidados para o casamento também começaram a notar que algo estava errado e a atmosfera passou de celebração a preocupação. Então, um membro da equipe do hotel chegou anunciando que Sofia e Yasmin haviam sido encontradas na parte de trás do hotel. Lá vimos Yasmin sentada em uma cadeira segurando Sofia em um braço e fumando com a outra mão. Seu próprio bebê também estava em um carrinho ao lado dela. Não consegui conter minhas lágrimas enquanto corria para pegar Sofia de Yasmin e checá-la. Lucas começou a gritar com Yasmin exigindo saber por que ela havia levado Sofia sem avisar ninguém. A resposta de Yasmin foi que ela simplesmente queria ajudar minha sogra e que ela agora fazia parte da nossa família. De qualquer forma, minha sogra, agora completamente sóbria e frenética, gritou para Yasmin explicando que ela não tinha o direito de levar nossa filha sem nossa permissão. Yasmin simplesmente sorriu com arrogância enquanto se virava para me olhar, comentando que se eu estava tão preocupada com minha filha, talvez eu devesse ter ouvido seu pedido e não ter a trazido para o casamento. Fiquei atônita percebendo então que ela de fato havia sequestrado minha filha deliberadamente. Ela queria que eu corresse assustado em busca de minha filha apenas para me amedrontar e me dar uma lição, esperando que da próxima vez que me exigisse algo eu cedesse. Kylie tentou apaziguar dizendo que talvez tudo isso fosse apenas um grande mal-entendido. Nesse ponto a polícia se virou para mim perguntando se eu ainda queria apresentar queixas. Olhei para o rosto de Yasmin e ela não mostrava desculpas nem remorso por suas ações. Queria lhe dar uma lição para que nunca mais se metesse comigo ou com minha família. Então decidi seguir em frente e apresentar queixas por sequestro. Os olhos de Yasmin se abriram com incredulidade enquanto protestava, mas a polícia a deteve ali mesmo no ato. Kylie tentou me instigar a reconsiderar, mas minha sogra disse a ele que o que sua esposa havia feito era imperdoável. Então, sou a má por fazer com que Yasmin fosse presa e passasse seu dia de casamento na cadeia? Atualização. Tenho que dizer que ainda me sinto chocada depois do que Yasmin nos fez ontem à noite. Me revirei na cama incapaz de dormir bem, consumida pela preocupação com a segurança da minha filha. Kylie tem ligado e implorado para não fazermos nada, mas acreditamos que é uma boa lição para minha cunhada depois de ter roubado nosso bebê. Até minha sogra pensa que é o melhor. Atualização 2. Algumas semanas se passaram desde minha última atualização e desde que as acusações foram feitas não havia muito que pudessem fazer para ajudar Yasmin, apesar dos incessantes pedidos de Kylie. A evidência contra ela é convincente. As gravações das câmeras de segurança do hotel mostram claramente como ela leva Sofia do quarto, e minha sogra deu uma declaração confirmando que Yasmin levou Sofia sem o seu conhecimento. O caso de Yasmin seguirá com uma audiência marcada para a próxima semana. Enquanto isso, Lucas e eu tivemos uma discussão acalorada com Kylie recentemente. Ele continuou se culpando e lamentando como isso iria destruir sua vida. Lucas perguntou a Kylie como ele se sentiria se alguém tivesse levado seu bebê e ido embora sem informar ninguém. Kylie não teve respostas para isso. Tanto Lucas quanto eu decidimos cortar a comunicação com ele por enquanto, já que estamos cansados de sua recusa em ver o quão tóxica é sua parceira. O resto da família está igualmente decepcionado com Yasmin e nos apoia completamente. Atualização 3. Durante a audiência, Yasmin se declarou culpada de todas as acusações. Seu advogado argumentou em seu nome que este foi um incidente isolado e que ela já estava muito emocionada porque era seu dia de casamento, por isso agiu de maneira irracional. Finalmente, o juiz a sentenciou a serviço comunitário e aconselhamento obrigatório, dado que este era seu primeiro delito. Depois disso, Yasmin entrou em contato comigo e com Lucas para se desculpar, mas nos recusamos a perdoá-la. O dano já está feito. Ninguém pode voltar a confiar em Yasmin depois do que ela fez com a minha filha. Desde o incidente, tanto minha sogra quanto meu sogro também cortaram a comunicação com Kylie e se recusaram a apoiar sua causa. Atualização 4.
Kyle nos contatou há algumas semanas completamente devastado. Acontece que Yasmin e ele estão se divorciando, e a razão é ainda mais chocante do que poderíamos ter imaginado. Aparentemente Kyle vinha notando comportamentos estranhos em Yasmin desde que ela saiu do tribunal. Ela se tornou distante, irritável e passava muito tempo no telefone, sempre cuidando para que Kyle não pudesse ver com quem falava. No início Kyle atribuiu isso ao estresse do julgamento e da sentença, mas com o tempo sua intuição lhe dizia que algo mais estava acontecendo. Um dia enquanto Yasmin estava no chuveiro, o telefone dela não parava de tocar. Kyle, movido pela curiosidade suspeita, decidiu verificar o aparelho. Ele encontrou mensagens e chamadas de um homem que claramente não era apenas um amigo. Ele confrontou Yasmin assim que ela saiu do banheiro e após uma discussão acalorada ela finalmente confessou. Estava tendo um caso desde antes do casamento. Mas isso não era tudo. Em um momento de fúria e frustração Yasmin soltou a bomba. O bebê não era de Kyle. O verdadeiro pai é o homem com quem ela estava tendo um caso. Kyle ficou arrasado. Não só descobriu a infidelidade de sua esposa, mas também que o bebê que ele estava criando e amando como seu, na verdade não era. Toda a sua vida desmoronou em questão de minutos. Ele nos contou que imediatamente após a confissão pediu a Yasmin que saísse de casa. Ela foi morar com seus pais, levando o bebê com ela. Kyle iniciou os trâmites de divórcio e está lutando para manter a compostura em meio a todo esse caos. O mais difícil para Kyle tem sido processar a perda do bebê que ele acreditava ser seu. Embora biologicamente não seja sua filha, ele havia formado um vínculo forte com ela nos meses que passaram juntos. Ele está considerando buscar algum tipo de custódia ou direitos de visita, mas sabe que legalmente será uma batalha difícil. Toda a família está chocada com essas revelações. Minha sogra, que já estava distante de Kyle por defender Yasmin, agora está tentando se reconectar com seu filho e apoiá-lo neste momento difícil. Lucas e eu também decidimos deixar de lado nossas diferenças com Kyle e estar lá para ele. Afinal, ele também foi vítima dos enganos de Yasmin. Essa situação trouxe à luz muitas coisas sobre o caráter de Yasmin que explicariam seu comportamento errático e suas ações impulsivas, como o incidente com Sofia no casamento. Parece que ela estava vivendo uma vida dupla por muito tempo, manipulando todos ao seu redor. Kyle nos pediu desculpas repetidamente por não ter acreditado em nós antes sobre Yasmin. Ele diz que se sente um tolo por ter defendido alguém que estava mentindo para ele de uma maneira tão profunda e prejudicial. Dissemos a ele que o perdoamos, mas que da próxima vez ele tenha mais cuidado com quem traz para a família.